Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindo a mais um especial Informação. Como é habitual, a informação diária na SPT e também no Facebook. André Cuomo anunciou a demissão do cargo de governador do estado de Nova Iorque depois da acusação de assédio sexual a 11 mulheres. A vice-governadora do estado de Nova Iorque, Kathy Hochul, irá tornar-se a 57ª governadora de Nova Iorque e a primeira mulher a ocupar o cargo. Andrew Cuomo, o governador do estado de Nova Iorque, anunciou a demissão do cargo na sequência do inquérito que o acusa de assédio sexual a pelo menos 11 mulheres. Vai ser substituído no cargo pela vice-governadora Kathy Hochul, uma democrata de 62 anos e ex-membro do Congresso de Buffalo, que irá assim tornar-se a 57ª governadora do estado e a primeira mulher a ocupar o cargo. Depois de vários dias de pressão e apelos à sua demissão, no âmbito da investigação sobre assédio sexual de que é alvo, Andrew Cuomo anunciou hoje que se irá afastar do cargo de governador do estado de Nova Iorque. Em conferência de imprensa, o político democrata pediu desculpa às mulheres que o acusaram, indicando que não sabia que tinha ultrapassado um limite. Na minha cabeça, nunca passei das marcas com ninguém, mas não me apercebi do quanto essas marcas foram redesenhadas, referiu. Há mudanças culturais e geracionais às quais não dei o devido valor e devia ter dado. Não tenho desculpa, acrescentou. Recorde-se que na semana passada a Procuradoria de Nova Iorque divulgou os resultados de um inquérito que acusa o político de assédio sexual a várias mulheres, a maioria funcionárias e ex-funcionárias, entre 2013 e 2020. Os investigadores indicaram que Cuomo submeteu as mulheres a beijos indesejados, apalpou seios ou nádegas ou tocou-lhes de forma inadequada. Fez comentários insinuantes sobre a aparência delas e sobre a sua vida sexual. Nas conclusões, os investigadores indicaram também que Cuomo criou um ambiente de trabalho repleto de medo e intimidação. Cuomo negou as acusações. Tenho 63 anos. Vivi toda a minha vida de forma pública. Esse não sou eu. Nunca fui eu, acrescentou Cuomo, que desde março, quando foram divulgadas as primeiras acusações, as tem negado repetidamente. Este é o final da carreira política de um político que um dia pensou que poderia chegar à Casa Branca. Dentro de 2 semanas, Cuomo deixará o cargo de 56º governador do estado de Nova Iorque. Neste momento, em Newark e na área triestatal, há uma forte chuvada com trovoada, a precipitação está no 100% e deverá manter-se assim até às 9 da noite. São esperadas algumas inundações, por isso mesmo tenha cuidado, se está neste momento na estrada, todo o cuidado é pouco. A cidade de Hartford, em Connecticut, acaba de anunciar a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços interiores a partir de amanhã. Fernando Rosa dá-nos todos os pormenores. O Mayor Luke Bronan anunciou numa conferência de imprensa esta tarde que a cidade de Hartford vai instituir um mandato para uso de máscaras nas superfícies interiores, efetivamente hoje a partir da meia-noite, e será a segunda cidade do estado de Connecticut a implementar esse mesmo mandato. Depois de escrever esta notícia, Stanford acabou de anunciar também o mandato que entrará em efeito também hoje. Esse mandato, com exceção daquelas pessoas que tenham condições relevantes médicas, ou então os miúdos com menos de 2 anos, é obrigatório para todos os residentes da cidade de Hartford. Espaços interiores, e o nível de infecção de Hartford é considerado o mais alto
que está no 4º grau. É precisamente o nível mais alto que podemos ter nesta altura. Recentemente, o Presidente da Câmara de Stanford anunciou também que irá impor esse mesmo mandato de uso de máscaras. Juntam-se à cidade de New Haven e também em Hartford o Presidente do Conselho Escolar anunciou medidas para o ano escolar em que os vacinados não terão que fazer quarentenas, não haverá ensino virtual, portanto todo o ensino será presencial, o espaço entre os estudantes será a ser 3 pés em vez de 6 pés e há restrições completas no uso de visitas, na questão de visitas aos estabelecimentos escolares. Também é obrigatório o uso de máscaras em todos os hospitais, superfícies de saúde, trânsito, cadeias, escolas e jardins-escolas em todo o estado de Connecticut. O governador do estado de Connecticut anunciou e recomenda que o uso de máscaras deve ser feito em superfícies interiores. No entanto, cada localidade, cada municipalidade tem o direito de impor as suas próprias regras e por isso é que temos já 3 cidades a impor as mesmas questões. Ao mesmo tempo, o instituir um mandato de máscaras, diz-nos o Mayor, instituímos o mandato para tentarmos desacelerar o aumento de contaminações que existe na cidade e tentarmos um melhor controle desse mesmo vírus do Corona-19. Em Connecticut tem presentemente 219 pessoas hospitalizadas e o rátio que temos, que esteve já a 1.1, encontra-se a 2.85 na média. No entanto, temos vários condados que estão a 3.5 e quase 4.0. Esse é o ponto de informação nesta altura, tudo extremamente fluido, a informação que saiu à última da hora com conferências de imprensa a partir das 3h30 da tarde e esperamos que breve dizer mais informações. Situação preocupante no vizinho estado de Connecticut, onde várias cidades estão agora a emitir mandatos, onde o uso de máscaras em espaços interiores vai ser obrigatório, ou seja, a obrigatoriedade para o uso de máscaras. Queremos também informar que estamos com alguns problemas técnicos. Se tenta seguir este programa no Facebook, aconselhamos para que faça o reload da página, porque agora sim conseguimos finalmente estar no ar e poderá agora acompanhar-nos também através do Facebook em SPT Television Channel. O número de vagas de trabalho em aberto na economia dos Estados Unidos alcançou a histórica marca dos 10 milhões de empregos. Contudo, as empresas continuam a lutar para atrair novos funcionários numa altura em que a escassez de trabalhadores continua a aumentar. As vagas de emprego nos Estados Unidos bateram um novo recorde em junho. Aumentaram de 590 mil para mais de 10 milhões. À medida que a economia reabre, estes números aparecem numa altura em que as empresas lutam para encontrar trabalhadores em setores como o lazer e a hotelaria. O desemprego nos Estados Unidos subiu para 14,8% no início da pandemia do coronavírus. Contudo, a economia tem vindo a recuperar fortemente este ano. No entanto, apesar das restrições serem atenuadas, os trabalhadores não voltaram aos empregos nos números esperados. O déficit foi atribuído à falta de creches a preços acessíveis para deixar as crianças, também atribuído aos generosos benefícios de desemprego e também à mudança de carreira e reforma antecipada devido à pandemia. Alguns também acreditam que há muitos empregos de baixa qualificação e poucos candidatos adequados. Os números oficiais do desemprego no mês de julho mostravam uma tendência positiva, uma vez que a taxa de desemprego caiu para 5,4%. No entanto, os números são anteriores ao aparecimento da variante Delta, o que levou a um aumento nas infecções e teme-se agora que possam ser impostas novas restrições. Ainda assim, os economistas estão confiantes de que as taxas de desemprego possam atingir os níveis pré-pandémicos já no próximo ano. O Canadá reabriu ontem as fronteiras terrestres para norte-americanos totalmente vacinados. Os turistas do resto do mundo, também vacinados, poderão entrar no país a partir de setembro.
Após 17 meses de portas fechadas, a fronteira terrestre do Canadá com os Estados Unidos voltou a abrir esta segunda-feira para a realização de viagens não essenciais. Todos os cidadãos americanos terão que estar completamente vacinados e fazerem-se acompanhar de um teste negativo à Covid-19. A medida é saudada por muitos norte-americanos que rapidamente formaram longas filas para atravessar a mais longa fronteira terrestre do mundo. Além disso, o governo do Canadá ampliou de 4 para 9 o número de aeroportos nacionais em que está permitida a aterragem de aviões provenientes dos Estados Unidos. Nas medidas vigentes, também é permitido que menores de 12 anos, que ainda não tenham sido vacinados, entrem no país sem a necessidade de passar por um período de quarentena, desde que cheguem acompanhados dos pais e que estes estejam totalmente vacinados. Foi anunciado também que a partir de 7 de setembro a reabertura será ampliada a todos os viajantes do resto do mundo com 1 ou 2 doses das vacinas autorizadas no país, produzidas pela AstraZeneca, Moderna, Pfizer e Johnson & Johnson. E o governo norte-americano está mesmo a ser pressionado porque vamos relembrar o timeline dos factos desde o governo ou desde a administração Trump, que as fronteiras estão completamente encerradas. Por exemplo, pessoas da Europa não podem ainda viajar para os Estados Unidos, enquanto norte-americanos já podem viajar para a Europa. A pressão agora no governo de Joe Biden é enorme. Porquê? Porque há um desequilíbrio total e espera-se hoje, por exemplo, importantes jornais como o New York Times e o Washington Post voltaram a referir esse facto e espera-se a todo momento que a administração Biden possa também informar com devidas regras, nomeadamente uma vacinação que vai ser obrigatória, que as mesmas fronteiras possam abrir, de modo a que europeus possam visitar também os Estados Unidos. Várias companhias aéreas nos Estados Unidos, entre elas a Frontier e a United, unem esforços no combate à pandemia. Todos os funcionários destas empresas serão obrigados a apresentar comprovativo de vacinação completa ou realizar testes à Covid-19 regularmente. A United Airlines e a Frontier Airlines atualizaram as suas políticas de vacinação para funcionários, juntando-se ao número crescente de organizações que tomaram a mesma medida, de modo a fazer face ao aumento crescente do número de casos de Covid-19 devido em parte à variante Delta. A United Airlines vai exigir que os seus funcionários sejam vacinados contra a Covid-19 até ao final de outubro e a Frontier está a pedir a todos os mesmos funcionários que sejam totalmente vacinados contra a Covid-19 até o dia 1 de outubro ou forneçam provas de testes negativos regularmente. Os líderes da United consideraram esta medida uma questão de segurança e citaram evidências incrivelmente convincentes da eficácia das vacinas. A United tem presentemente cerca de 67 mil funcionários nos Estados Unidos e é a primeira grande companhia aérea a anunciar que exigirá vacinação para os trabalhadores. A companhia exige a vacinação dos novos contratados desde meados de junho. Trabalhadores não vacinados são obrigados a usar máscaras nos escritórios da empresa. A Frontier, com sede em Chicago, referiu que 90% dos seus pilotos e cerca de 80% dos seus comissários de bordo já estão vacinados. A companhia lançou também uma campanha de incentivos para os seus empregados serem vacinados. A Frontier referiu que os seus funcionários devem ser totalmente vacinados até 25 de outubro, ou 5 semanas após o Food and Drug Administration conceder total aprovação a qualquer vacina Covid. E voltamos a repetir a notícia de abertura deste jornal. O governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, apresentou a sua demissão, que deverá ocorrer dentro de 14 dias, devido ao facto que o inquérito que o acusa de assédio sexual acusar ou referir a sua culpabilidade. Andrew Cuomo deverá ser substituído pela vice-governadora Katia Schul, que assim se vai tornar a 57ª e a primeira mulher a assumir o cargo. Portugal somou nas últimas 24 horas mais 2.232 novos casos e 17 mortes relacionadas com a Covid-19. O número de internamentos desceu
Contudo, a faixa etária jovem é que registrou mais infectados. Portugal contabiliza esta terça-feira mais 17 mortes e 2.232 novos casos de Covid-19. O número de internamentos desceu, estão hospitalizadas nas enfermarias 829 pacientes, menos 28 do que ontem. Já nos cuidados intensivos, a descida foi menos acentuada. Há 186 internados, menos 3 do que na segunda-feira. Já a nível de casos, a região norte registrou mais 794 e 2 mortes. O centro conta com mais 307 infectados. Lisboa e Val do Tejo soma 747 contágios e 13 vítimas mortais. O Alentejo contabiliza 85 casos e 2 mortes. E o Algarve soma mais 207 infecções. Nos Açores foram reportados 63 novos casos e na Madeira 29 contágios. No que respeita ao número de infecções, nas últimas 24 horas há agora mais novos casos diários nas faixas etárias entre os 0 e os 19 anos de idade. E neste momento, em Newark, continuamos a ter fortes chuvas, também temos fortes trovoadas. Neste momento, a umidade nos 90%, precipitação 100%, irá manter-se assim até às 9 da noite. Amanhã, entre as 9 da manhã e as 8 da noite, é esperada uma onda de calor com as temperaturas a atingirem os 97 graus, altas temperaturas, a percentagem de umidade também a preocupar. A Direção-Geral de Saúde recomenda hoje a vacinação universal das crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos de idade em Portugal. Deixa assim de ser necessária indicação médica para esta faixa etária, mas a prioridade mantém-se para aqueles que têm doenças de risco. Em Portugal é recomendada a vacinação contra a Covid-19 de todos os jovens entre os 12 e os 15 anos. Esta terça-feira, em conferência de imprensa, a Diretora-Geral da Saúde confirmou que para a vacinação nesta faixa etária deixa de ser necessário uma indicação médica. Graça Freitas explicou que a decisão surge depois de analisados novos dados divulgados nos últimos dias e o impacto em adolescentes vacinados nos Estados Unidos e na União Europeia. Os mais de 15 milhões de adolescentes vacinados nos Estados Unidos da América e na União Europeia confirmam que os episódios já reportados de miocardite e pericardite são extremamente raros e têm uma evolução clínica benigna. A Direção-Geral informa também que não foram conhecidos novos alertas de segurança com a utilização destas vacinas, nomeadamente na União Europeia e nestas faixas etárias. Com a nova indicação da DGS, a vacinação dos jovens entre os 12 e os 15 anos deixa de ficar limitada a casos de doenças de risco. Para já, não há uma data certa para o início da administração das vacinas. E será depois a parte da logística que comunicará em que moldes é que vai acontecer efetivamente a vacinação. Mas é muito importante a pergunta. Não se tenha a expectativa que é hoje que começa. Hoje foi tomada a decisão técnica e depois vem a decisão logística. Sobre a possibilidade destes jovens começarem a ser vacinados antes do arranque do ano letivo, Graça Freitas diz que esse é o objetivo, mas se começarem os dias mais tarde, não terá um impacto negativo importante para a saúde. E numa altura em que a preocupação das autoridades diz respeito ao início do ano letivo, estas medidas vêm, por certo, aliviar também um pouco a tensão, não só encarregados de educação, mas também o pessoal docente, todo o mecanismo escolar que está preocupado com esta variante Delta e agora com a vacina disponível para jovens entre os 12 e os 15 anos, Portugal a trilhar também um passo firme para estar melhor amanhã do que aquilo que está hoje. Segundo o painel intergovernamental sobre alterações climáticas das Nações Unidas, as metas definidas pelos líderes mundiais para conter a subida das temperaturas não são suficientes. As mudanças climáticas têm impactos irreversíveis.
O clima da Terra está a aquecer tanto que as temperaturas irão provavelmente ultrapassar brevemente o nível de aquecimento que os líderes mundiais procuram evitar. É a conclusão do relatório divulgado esta segunda-feira pelas Nações Unidas e apresentado como um código de alerta para a humanidade. Comparando com a era pré-industrial, a temperatura aumentou 1,1 graus até 2021 e, se nada for feito, em 2040 terá aumentado 1,5 graus, em 2060 2 graus e em 2100 2,7 graus. Uma das peritas do painel intergovernamental sobre as alterações climáticas realça que cada meio grau adicional de aquecimento provocará aumentos na intensidade e frequência dos calores extremos, precipitação intensa e seca. A 2 graus de aquecimento global, as temperaturas extremas atingiriam mais frequentemente limiares críticos para a agricultura e para a saúde humana. Os 5 cenários que foram considerados as metas do Acordo de Paris serão ultrapassadas e todas as tendências vão piorar, segundo o estudo elaborado por 234 cientistas mundiais. Inger Anderson, diretora executiva do Programa Ambiental da ONU, acusa: "Vocês, peritos, andaram a falar-nos nas últimas décadas dos perigos de deixarmos o planeta aquecer. O mundo ouviu, mas não escutou. O mundo ouviu, mas não agiu com força suficiente e, como resultado, as alterações climáticas são um problema aqui e agora. Ninguém está a salvo e está a piorar cada vez mais depressa." A deterioração é geral. Nenhuma região do globo está a salvo. O aquecimento já está a acelerar a subida do nível do mar, a diminuição do gelo e o agravamento de extremos como ondas de calor, secas, inundações e tempestades. A frequência e a intensidade das chuvas fortes poderá aumentar na maior parte de África com o fenómeno do aquecimento global. O continente africano, que menos contribui para as alterações climáticas, é assim o mais afetado. A África é o continente que menos tem contribuído para o aquecimento global. Os especialistas consideram que apenas 3% das emissões de gases com efeito de estufa são responsabilidade dos países africanos. A receita para travar as alterações climáticas no resto do mundo é fazer cortes profundos na emissão dos poluentes, mas em África o desafio é diferente. É desenvolver sem estragar. Nos países industrializados, isto significa reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Nos países africanos, particularmente na África subsaariana, trata-se muito mais de evitar os gases com efeito de estufa e de ter um modelo de desenvolvimento com baixo teor de carbono e resistente ao clima. Na medida em que é nos países em desenvolvimento que as infraestruturas energéticas estão a ser construídas, bem como a urbanização e o setor agrícola. Podemos pensar e desenvolver todos estes setores de forma totalmente diferente de tudo o que já vimos antes, de modo a que sejam resistentes ao clima e com baixo teor de carbono, se não mesmo com zero carbono. O relatório do painel das Nações Unidas sobre o clima fez soar as campainhas em todo o mundo. A curva do aquecimento global acentuou-se. A África é um continente particularmente exposto aos extremos climáticos e, se nada for feito, será ainda mais afetado. E acabamos de receber a informação de pequenas, grandes acumulações de água, pequenas inundações na área da Estrada 21, também na South Street com a Adam Street. Por isso mesmo, se está na cidade de Newark, muita atenção, ao mesmo tempo que recebemos também a informação que algumas áreas junto ao rio Passaic, nomeadamente na cidade de Lodi, onde vivem muitos portugueses, já estão também debaixo de fortes chuvadas e com algumas inundações. Se está na estrada, tenha muito cuidado, porque todo o cuidado é realmente pouco. Na Califórnia, o outro lado da moeda, o incêndio Dixie continua a lavrar. As chamas já atingiu uma área de cerca de 1.760 km². No norte da Califórnia, o incêndio Dixie continua a espalhar o caos e a destruição. Trata-se do terceiro maior incêndio alguma vez registado no estado, de acordo com informações avançadas pelo Departamento Estatal de Proteção Florestal. As chamas espalham-se agora por uma área de cerca de 1.760 km². Os bombeiros conseguiram controlar apenas 21% desta área.
Esta semana, as chamas destruíram cerca de 370 habitações numa localidade histórica, Greenville, situada na região. Ventos fortes e a seca prolongada que se faz sentir no estado criaram condições propícias à eclosão de incêndios. Cientistas afirmam que as alterações climáticas levaram ao aumento das temperaturas médias na região nos últimos 30 anos. As autoridades adiantam que este ano poderá vir a ser o pior na história recente do estado. Na Europa, os incêndios também não dão descanso aos bombeiros. As altas temperaturas previstas para esta semana levam as autoridades a pedir cuidados redobrados à população. A extensão da devastação na Turquia muda a cada hora que passa. As autoridades dizem ter controlado alguns dos incêndios, mas há frentes de fogo que continuam desgovernadas. Mais de 170 localidades tiveram de ser evacuadas. Perto de 7.000 agricultores foram afetados. Perderam-se já 10 milhões de euros em culturas nos milhares de hectares de área ardida. Difíceis, dramáticos e devastadores são adjetivos usados também em Itália para descrever os incêndios. Em Campo Marino, à beira do Adriático, centenas de pessoas foram evacuadas de casas, hotéis e parques de campismo. Um agricultor foi apanhado em flagrante a atear fogo em vários pontos. A manobra foi detectada em câmaras de vigilância. O homem de 50 anos foi detido. Também junto à costa do Adriático, na Bósnia, os incêndios florestais continuam a varrer uma área perto da fronteira com a Croácia. Os ventos fortes e as elevadas temperaturas complicam a tarefa dos bombeiros. A Breeze Airways, companhia low cost de David Neeleman, começou a sobrevoar os céus no final do mês de maio. A companhia aérea é conhecida por oferecer voos com rotas mais curtas e com tarifas mais baixas. A Breeze Airways é a última ideia do fundador da JetBlue Airways, David Neeleman. As duas companhias aéreas não podiam ser mais diferentes. No entanto, apesar de terem o mesmo fundador, a estratégia da Breeze é completamente diferente da JetBlue, mas ainda funciona, embora ofereça um produto diferente. A JetBlue Airways revolucionou as viagens aéreas nos Estados Unidos quando voou pela primeira vez há 20 anos. Neeleman passou por 4 companhias aéreas, entre elas a TAP Portugal, até ao seu mais recente empreendimento, a Breeze Airways, uma transportadora de custo ultra baixo que procura preencher as lacunas deixadas pelas maiores companhias aéreas do país. A Breeze lançou os seus primeiros voos em maio e tem-se expandido continuamente na costa leste e no interior até San Antonio, no Texas. A Breeze Airways foi lançada no final de maio com um projeto inicial de 39 rotas iniciais de bases em Tampa, Flórida, Charleston, Carolina do Sul, Nova Orleans, Louisiana e Norfolk, em Virgínia. Ao contrário da JetBlue, a estratégia da Breeze visa cidades mal servidas e principalmente cria novas rotas aéreas onde outras companhias não vão. Na sua maioria são rotas de 2 horas ou menos. A conveniência é o nome do jogo e os voos de conexão não existem. Em termos de preço, as tarifas introdutórias do Breeze começam em $39 para uma tarifa básica que inclui apenas uma passagem para viajar e um item pessoal para transportar a bordo do avião. É comparável à tarifa económica básica da JetBlue. Embora nem todas as passagens sejam vendidas por $39, a ideia é manter as tarifas baixas para estimular a procura. Mas os preços baixos da Breeze trazem vantagens principalmente na experiência a bordo e no atendimento ao cliente. Curiosamente, a Breeze não tem um número de telefone. Os clientes são incentivados a enviar uma mensagem ou um e-mail para a companhia aérea, mas ligar não é realmente uma opção. E já que estamos a falar em companhias aéreas e voos, estamos em agosto, dia 10, e é uma altura em que muitos de nós, imigrantes luso-americanos, nos deslocamos a Portugal. Eu quero reiterar uma vez mais a obrigatoriedade de testes para entrar em Portugal. Hoje fui surpreendido com uma cliente da United que me disse que recebeu a informação que não tinha a obrigatoriedade de apresentar um teste em Portugal, já que tinha o cartão de vacinas europeu. Não é verdade, portanto,
tem que realizar um teste ou PCR 72 horas antes do embarque, ou então um teste de antigênio 48 horas antes do embarque. Lembro também que crianças com menos de 12 anos não têm que ter um teste, mas têm que ter muita atenção, porque no seu retorno aos Estados Unidos, essa mesma criança, se tem mais de 2 anos de idade, já terá que fazer o teste para poder entrar aqui nos Estados Unidos. Lembro também que de Portugal para aqui, os mesmos testes são requeridos, quer o PCR, quer também o teste de antigénios. A maior diferença é o preço que ambos custam. Enquanto o teste PCR pode chegar aos 100 euros, um teste de antigênio em qualquer lado não deverá ir além dos 25 euros. Mas vamos agora ao desporto. O Benfica eliminou o Spartak de Moscovo com o resultado de 2-0 em ambos os jogos e qualificou-se para o play-off da Liga dos Campeões, onde vai defrontar o PSV Eindhoven. João Mário estreou-se a marcar e o novo reforço, Yarem Kut, no primeiro jogo de águia ao peito, teve influência direta no segundo golo. O play-off joga-se na próxima semana. Mas a grande notícia do dia a nível mundial é Lionel Messi, que chegou esta tarde a Paris para oficializar o contrato com o Paris Saint-Germain. O craque argentino acertou com o Clube de Paris um vínculo de 2 anos, válido até 2023, com opção de ser renovado até 2024. Messi vai receber algo entre 30 a 35 milhões de euros por temporada. E não digam que é muito dinheiro, porque os adeptos do Clube de Paris estavam à espera do craque argentino e a frente de ataque do clube vai só contar com Neymar, Messi, Di Maria, Mbappé e companhia. Uma grande equipa. Entretanto, também hoje no Estádio da Luz, Fernando Pimenta e Pedro Pablo Pichard foram esta tarde homenageados em pleno relevado no encontro do Benfica com o Spartak de Moscovo. Recorde-se que os dois atletas portugueses conquistaram uma medalha de bronze e uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Entretanto, o Sporting partilhou várias imagens do treino de hoje, terça-feira, com o principal destaque a ser a presença de Manuel Ugarte nos trabalhos. O médio uruguaio foi oficializado ontem como reforço leonino, num acordo válido para as próximas 5 temporadas, ou seja, até 2026, e está blindado com uma cláusula de 60 milhões de euros. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8537, 1,1713 para o euro, o real 5,2441, em sentido inverso 0,1906. Bem, e chove na área tristatal. Amanhã são esperadas altas temperaturas. A cidade de Newark acabou de lançar um alerta para que as pessoas que não tenham ar-condicionado ou não tenham, portanto, acesso a áreas mais frescas, para que procurem alguns dos shelters, algumas das localizações providenciadas pela cidade. Nós iremos publicar todas essas localizações logo pela manhã no nosso website, para que tenha essa informação à mão, mas neste momento a chuva continua a cair. Há algumas inundações em áreas específicas de Newark, onde essa realidade nos acompanha no dia-a-dia, quando a chuva marca presença. Mas para sabermos toda a real dimensão das temperaturas neste momento e aquilo que nos espera amanhã, a Catarina Rabimbas tem todos os pormenores. Na meteorologia para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 96 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 95 graus, Nova York com céu parcialmente nublado com 93 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 90 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 92 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 92 graus, Miami com trovoada com 88 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 88 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 88 graus,
São Francisco com céu parcialmente nublado com 66 graus e são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. Bem, vamos agora encerrar o espaço de notícias, vamos regressar dentro de momentos com a linha aberta, por isso mesmo fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Cansado do seu carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen, como o SUV elétrico ID.4 e ainda o SUV desportivo Atlas. Ajudamos-lo a tomar a melhor decisão para a escolha do seu carro novo, com atendimento personalizado em português. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. A Mass Mutual, New Jersey NYC, descansa as famílias com um seguro de vida pessoal e empresarial. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Processos de disability. Saiba qual o melhor seguro de vida para si. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Bom dia, Dr. Bennett's Office. Como posso ajudá-la? Vomar Dental Center traz até si a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Se precisa de odontologia estética, clareamento de dentes, trações, coroas ou pontes, Vomar Dental Center é o local certo para quem gosta de sorrir. Agora com o especialista em gengivos, Dra. Maria J. de la Rosse. Vomar Dental Center. Dr. Bennett e a sua equipa esperam por si. Contacte-os para uma consulta. Fale com a Glória. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeiras Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano, e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeiras Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos, especializados no processo Bandag de pneus recalchutados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered. Se queres preparar o teu futuro e dos teus filhos, é aí onde é que eu posso ajudar. Temos ao seu dispor seguro de vida, plano de cuidados a longo prazo, garantia de prestação vitalícia e muito mais. A minha missão é para ajudar-te a construir um plano que acorde com as tuas necessidades. Poupa tempo e dinheiro se começas a preparar para o teu futuro agora. Liga-me para uma consulta grátis. Seja bem-vindo à linha aberta. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone. Quero lembrar, antes de irmos à primeira chamada, que continua a chover na área triestatal. É esperado chuvas torrenciais até cerca das 9 da noite. Depois haverá um abrandamento progressivo, mas a realidade é que a área já aqui na área de Newark e outras partes do condado de Essex e também do condado de Passaic, onde
inundações já são uma realidade. Uma vez mais, se está na estrada, tenha todo o cuidado. Se pode ficar em casa, não saia, porque as condições climatéricas não são mesmo boas. Queremos também falar sobre a atual situação do Covid nos Estados Unidos, uma informação que recebemos dentro de momentos. Neste momento, em relação às 2 últimas semanas, o aumento de casos em todos os Estados Unidos é de cerca de 118%. Nas últimas 24 horas foram contabilizadas nada mais, nada menos do que 125 mil novos casos. Mas já vamos a mais pormenor sobre esse assunto. Neste momento temos já uma chamada em linha. Olá, muito boa noite. Boa noite, Rico, como está? Muito boa noite, como é que está o senhor? Muito bem, obrigado. Chegado há dias de Portugal e tenho aqui umas várias críticas a fazer à TAP. Ok, vamos lá então. Olha, eu antecipei a viagem e acho que é um bocadão ridículo estarem a cobrar $415 por antecipar a viagem. Por outro lado, estivemos 3 horas à espera no Porto que viesse a tripulação de Lisboa para vir no avião aqui para Newark. Ora, eles despedem as pessoas e depois os clientes é que são os que aguentam com a carga deles. Eu acho que isso não está justo. Despedem as pessoas e depois nós estamos à espera de 3 horas, quase 3 horas, à espera que a tripulação fosse de Lisboa para vir no avião para Newark. Eu acho que isto é um bocado ridículo. Eu entendo perfeitamente, portanto, a sua reclamação. Ninguém gosta de esperar, ninguém gosta de pagar por uma alteração. Se bem que a alteração poderá ser compreensível, depende do tipo de bilhete que comprou, porque há opções para que a alteração do bilhete possa ser feita. Por vezes vale mais pagar um bocadinho mais do que deixar as coisas acontecerem. Sobre a questão, portanto, em relação à tripulação, é um facto, houve vários layoffs e com um aumento de rotas poderá haver aí um problema. Agora também é verdade que, lamentavelmente, os problemas acontecem em todo lado. Quantas vezes nós, vou dar o exemplo de hoje, e isto não é defender a TAP, antes pelo contrário, se vamos a circular na Estrada 21, vamos encontrar um bocadinho de água e vai acontecer um percalço. Não sabemos o que é que aconteceu com o avião da TAP de Lisboa para o Porto, mas poderá ter acontecido isso. Agora, é verdade que com menos funcionários tudo se torna muito mais difícil e, lamentavelmente, os clientes é que acabam por pagar. Entendo perfeitamente a sua questão e esperamos que isso não volte a acontecer. Está bom? Isso é certo. É aqui mais uma crítica, desculpa. Mais uma crítica, desculpa, Sr. César. Sim. O pessoal da tripulação são umas excelentes pessoas, com o carinho que têm para a gente dentro do avião. Antes de sairmos, houve uma senhora que pediu para deixarem os cobertores e deixar tudo nos seus devidos lugares. Eu, quando saí para fora, ou quando ia sair para fora, deu-me, não sei se foi nervos, se qualquer coisa, por ver certas pessoas deixam as coisas fora do sítio, papéis no chão, cobertores lá muitos, aquilo metia propriamente nojo. Acho que é uma vergonha para a comunidade portuguesa. Sim, aí está. Há sempre duas faces e muito obrigado por ter feito esse comentário, porque muitas das vezes nós também damos
nos vingamos, se é bem a expressão que devemos utilizar, no facto de talvez. estarmos 3 horas à espera, mas se calhar imagine se foi um dos membros da tripulação que se atrasou. Nós não sabemos e aí a TAP é que está em jogo. Portanto, eu acho que a compreensão tem que ser de parte a parte e eu acredito que, num modo geral, e eu viajei há pouco tempo também na TAP, eu posso dizer que tive um ótimo voo sem qualquer imprevisto e digo mesmo, comparando com algumas outras companhias aéreas, a TAP ainda continua a estar no topo das minhas preferências. Está bem? Desculpa, mas eu acho que nós devemos colaborar com a serventia do avião, que as pessoas são excelentes, com um carinho enorme. Temos que ser civilizados. As coisas. Correto. Para deixarem as coisas todas no seu lugar e deixarem para lá tudo abandonado. Como é que essas pessoas deixarão as coisas na casa? É complicado. Tenham um ótimo dia, temos que ir para outra chamada também, porque senão depois as pessoas também reclamam, não é? Desculpe, obrigado, tenham um ótimo dia e muito obrigado pela sua colaboração. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Alô? Olá, boa noite. Boa noite. Diga, por favor. Seria possível eu falar com o Sr. Ricky? Está a falar com ele próprio. Sr. Ricky, desculpa, não estava a conhecer. Olha, só por esse sorriso que eu não vi, já estou mais contente. Como é que está a senhora? Obrigada. Ótimo, diga lá então, por favor. Eu tenho uma pergunta, estou a chamar da Flórida. De onde na Flórida? Sou de Palm Coast. E não está a chover, pois não? Não, está muito bom, muito quentinho. Então diga lá, ótimo, não é preciso camisola. Olha, eu cheguei de Portugal há 2 dias e foi porque a minha mãe morreu e nós fomos para fazer as partilhas e vender a casa, vendemos. E então eu tinha uma pergunta, se o senhor me sabe responder, porque eu lá em Portugal nem me lembrou de perguntar. Diga, por favor. Nós somos 3 irmãs e cada uma recebeu a sua parte igual na casa. Correto. Mas agora, eu gostava de saber se nós temos que pagar mais valias desse dinheiro, porque a casa não ficou nas irmãs, foi vendida para fora. Correto. Portanto, aqui há dois casos específicos. Primeiro de tudo, é uma partilha e depois há uma mais-valia. Portanto, o que eu recomendo é que a senhora contacte um advogado em Portugal e nós podemos providenciar o número de telefone, quer do Dr. Terezo, porque é para saber exatamente a situação daquilo que foi feito. Portanto, se é uma herança, se há mais-valias, quais são os términos do contrato que foi celebrado entre a pessoa que comprou e as 3 irmãs, como é que estava estipulado na escritura, porque não é, portanto, uma regra não aplica a todos, depende da situação. Eu tenho um número de telefone, penso que é do... Eu agradeço imenso. Eu vou aqui buscar já uma caneta. Ok. Para apontar o número. Correto. Eu vou pedir à produção que me diga então o número. Sim, eu vou aqui arranjar um lápis. Temos o número do Dr. Miguel Reis. Eu gostaria que a produção me desse o número, por favor. É o 932. Só um bocadinho, eu vou já apontar. Assim, já tem a caneta? Eu vou já apontar. Eu já vou aqui apontar. É porque eu tenho aqui um papel já à mão. Ok. Diga então, por favor, é o 97... Só um bocadinho, por favor. É o 932. Ok, 932. 304. 304. 940. 940. Este número que o Sr. Rico me está a dar é português? É para Portugal? É português, portanto tem que marcar o 001 351, penso eu, e depois... Sim, isso eu sei. E depois temos também outro número de telefone, que é o Dr. Nelson Terezo, que eu pediria à produção que me desse o número também. 219. 219. 501. 501 966. 966. Obrigadinha, Sr. Obrigadíssimo, está bem, boa sorte. Não perguntei. Está bom? Sim, muito obrigada. Eu lá não perguntei e agora aqui na América, como o meu marido disse, gostaria de saber quanto é que a gente mais ou menos vai pagar mais valias. Pois, tem que ver exatamente qual foi o tipo de contrato celebrado,
e ele dará toda a informação. Qualquer um dos dois advogados, o Dr. Nelson Teresa ou o Dr. Miguel Reis. Está bem? Sim, muitíssimo obrigada, Sr. Rico. Muito obrigado. Prazer ouvi-lo. Igualmente, muito boa noite. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Eu estou a falar com o Sr. Nick, não é? Pode-me chamar Nick, não há problema. É rico, mas pode ser Nick. Não há, eu não fico chateado. Então, como é que está? Tudo bem? Olha, eu estou bem. Eu estou a falar aqui do estado de Massachusetts, a qual eu sou assinante da SIC e por isso queria só fazer uma observaçãozinha do seguinte: a minha esposa Maria de Lourdes Bernardes, que é de Milford, ela faleceu há um mês e houve pessoas que se deslocaram de Brisporto para o funeral. Era simplesmente só um agradecimento para todas aquelas pessoas que se prontificaram a vir assistir à última morada da minha esposa. Está Muitíssimo obrigado. Os nossos sentimentos também extensivos ao senhor e à sua família e por que não usar também os meios de comunicação social para agradecer àqueles que numa hora de sofrimento mostram o seu apoio, que é realmente um momento em que ele é mais necessário. Muito obrigado pela sua chamada. Está muitíssimo obrigado. Boa noite. Obrigado, muito boa noite. Bom programa. Muito obrigado. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Linha aberta? É a linha aberta. E com quem falo, por favor? Fala com uma senhora aqui de Elizabeth. Olá, como está? Bem, obrigada. Eu estou a chamar por razão de um senhor há pouco reclamar que esperou 3 horas da TAP? Para o avião. Sim, pois. sim. E então, eu que esperei 5 horas. Eu não reclamo. Já sabia que era ao meio-dia o voo para cá. Pois é, nem todos temos uma postura igual aos obstáculos que nos aparecem na vida, não é? Eu acredito que quando vamos para uma viagem já estamos um bocadinho preparados, que poderá demorar um bocadinho. Já sabemos o horário do voo. Correto, correto. Mas como eu digo, por vezes há prioridades e é uma situação que temos que entender. E, acima de tudo, eu acho que tem que haver compreensão mútua, quer do passageiro para com a tripulação e muitas vezes também da tripulação para com os passageiros, porque também acontecem, eu não estou a falar da TAP, também acontecem situações em que muitas das vezes, como clientes, não recebemos o serviço que merecemos. Mas tudo são situações que temos que ter compreensão, calma, e se todos os problemas fossem esses, estávamos todos bem, não é assim? Eu, pelo meu lado, tive a atenção necessária, só que só se esse senhor não tinha o voo nesse horário, porque eu tive o voo no horário que era, não tinha que reclamar, esperei 5 horas lá em Lisboa. Acontece, normalmente acontece. Muitíssimo obrigada pela sua chamada, está bem? Um momento, uma coisa. Diga. Eles, uma ocasião, pediram tampinhas de garrafas. Sim, sim. Eu tenho estado a guardar, mas eu não vou no Orco nunca. Não sei como entregar as garrafas. Olha, nós podemos dar-lhe o número de telefone da senhora que está a levar a cabo essa campanha de ajuda a uma jovem em Portugal e poderá entrar diretamente em contato com ela, se quiser. Quer fazer isso? Ok. Eu pedi à produção que me desse o número de telefone. É o 973 336 973 336 0658 658 60 não, 0658. Está bem? E é a senhora Edith Godinho, muitíssimo obrigada pela sua chamada também e muitíssimo obrigado por colaborar numa ótima iniciativa de uma luso-americana que está sempre também preocupada com aqueles que mais necessitam. No princípio desta linha aberta referi que a situação do Covid-19 aqui nos Estados Unidos é preocupante,
nomeadamente em algumas das áreas do Sul. Eu gostaria de vos mostrar um mapa que elucida bem a situação que estamos a viver. Por exemplo, em todos os Estados Unidos, vemos o estado da Flórida, também alguns dos estados do Sul, com um vermelho muito mais carregado. Essas são, portanto, as áreas de maior incidência de Covid-19 nos Estados Unidos. E depois, portanto, gostaria também de pedir agora um próximo mapa, o próximo mapa que nos vai dar, portanto, a localização para onde os casos estão concentrados. Gostaria de ter esse mapa. Portanto, neste momento há casos em praticamente todos os condados do país. Uma vez mais, temos que ter em atenção neste mapa específico a densidade populacional e, como vemos, a parte do sul é daquelas que mais preocupa. New Jersey, alguns dos estados com forte presença portuguesa, nomeadamente Nova York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, não tão preocupante a situação, mas a verdade é que todo o cuidado é pouco e devemos ter o máximo de cuidado. Bem, estamos a chegar agora ao final da linha aberta, acredito que não há mais chamadas. Vamos então agora a um espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, estamos de volta para um segmento que todos nós gostamos. É nada mais, nada menos do que celebrar aqueles que fazem hoje anos. E temos duas pessoas, dois telespectadores, por isso mesmo, vamos ver quem são. Parabéns a Aurélio Marques, são 60 anos de idade. Muitos parabéns, Aurélio. E depois temos o José Rodrigues, com 58 anos de idade. Parabéns, é a ternura dos 50, também aqui no especial Informação. E como não há duas sem três, temos hoje dois casamentos. Vamos então ver a celebração de dois matrimónios que personificam também o amor. Vamos lá então. Rosa e Marcelino Barbosa, 25 anos de matrimónio, hoje é dia de festa, muitos parabéns, que contem muitos, a mesma cumplicidade, o mesmo amor. É sempre bonito quando vemos duas fotografias distintas que mostram a mesma exuberância, o mesmo sorriso e, acima de tudo, a mesma cumplicidade. Rosa e Marcelino Barbosa, muitos parabéns. E depois temos o casal Moura. São mais 5 anos de matrimónio, 30 anos, 13 décadas. Muitos parabéns. O nosso querido amigo Moura, que um dia virá trabalhar para a SBT, é um repórter fenomenal. Parabéns ao casal Moura, 30 anos de matrimónio, grandes amigos e ótimas pessoas. Muitos parabéns. Bem, hoje é terça-feira e é também o dia em que o jornal Luso-Americano, na sua edição papel, vai para as bancas, para si, a primeira página do bissemanário Luso-Americano. Covid-19, Estados Unidos registram número recorde de crianças hospitalizadas. Para aliviar a situação criada pela Covid, restaurantes do Ironbound receberam milhões de dólares de fundo federal. Entretanto, o Amazon tem um centro de carga no Aeroporto Internacional de Newark que vai gerar mais de 1000 postos de trabalho. O trabalho parece que há, não sei se haverá pessoas para trabalharem. Depois temos uma nonagenária da Flórida que esperou mais de um ano para conhecer a trineta em New Jersey, só o fez depois de se ter vacinado contra a Covid-19. E depois, Matthew Almeida, orgulho luso-americano, aos 20 anos, ele é o mais novo agente de origem luso-americana na polícia de Elizabeth, e eu desde já quero dar um forte abraço ao casal Almeida, um casal bem conhecido da cidade de Elizabeth,
que são os pais do Mátio Almeida e que, por certo, estão muito, muito orgulhosos do seu jovem filho que graduou da Academia de Polícia da vizinha cidade há não muito tempo. Bem, e chegamos ao fim de mais um especial informação. Já sabe, chove em Newark, há inundações, tenha cuidado. Por volta das 9 da noite vai haver um pouco mais de calma. Amanhã são esperadas muito elevadas temperaturas, 97 graus, no dia seguinte 99 graus, por isso mesmo esta vaga de calor a preocupar. Beba muita água, mantenha-se em espaços frescos e, acima de tudo, seja feliz. Amanhã o Luís Pires estará aqui consigo. Tenha uma ótima noite. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.